Muito bom dia a todos. É um prazer revê-los novamente no Amazônia Mais 21. Hoje falaremos sobre economia circular e negócios inovadores. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Davi Bontempo, sou o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. E para compor o nosso painel aqui hoje, teremos a presença da Marília de Souza, coordenadora do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Senai, o Henrique Mendes, representante aí e gerente de sustentabilidade da ABINE, o Marcelo Ferronato, diretor da Ecoporé, o João Tesa Neto, consultor Original Trade Consultoria, e a Denise Rios, diretora de sustentabilidade da Natura. Mas antes de iniciar o nosso painel, gostaria aqui de fazer algumas considerações. Primeiro, colocando a importância da economia circular e da felicidade que eu tenho de ver essa temática tão embrionária, de certa forma, aqui no Brasil, sendo discutida num dos maiores biomas aí do território brasileiro. Mas gostaria também de explicar um pouco o trabalho que vem sendo feito aqui no âmbito da CNI, em relação à economia circular, que é uma agenda que já vem sendo tratada há bastante tempo. Se eu não me engano, desde 2012, 2013, quando a gente escutou essa temática pela primeira vez num fórum de produção e consumo sustentável. Claro que a economia circular hoje ela está como parte da solução de grandes problemas e tem aí uma importância muito relevante no contexto internacional, à medida que a gente vê aí no New Green Deal, os investimentos sendo orientados para questões que reduzam a perda de biodiversidade e tratem também a questões climáticas, tudo isso vinculado aos nossos ODS. Temos também o Acordo Mercosul-União Europeia, onde temos um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, e a economia circular vai entrar aí para compor um pilar central, que é o Acordo de Paris. Temos a iminente entrada do Brasil na OCDE, onde 40% desses instrumentos diz respeito à parte de meio ambiente e sustentabilidade, e a economia circular também vai estar bastante presente. E eu sei que a Denise vem conversando bastante sobre o nosso ESG, na nossa sigla em inglês, e trazendo aí para o nosso português o ASG, e também aí inserindo um componente econômico, e com certeza esses critérios estão cada vez mais presentes, principalmente na tomada de decisão aí daqueles grandes fundos de investimento, e as empresas estão cada vez mais se adequando a essa nova realidade, e oportunidade de negócio também. Mas a CNI ela vem se aproximando cada vez mais da academia, em busca de novos conhecimentos e desenvolvimento de novos estudos, novos produtos que possam pautar aí a economia circular e adaptá-la ao contexto brasileiro. Fizemos também aí uma pesquisa com os empresários, onde identificamos um dado bastante relevante, onde 70% daqueles que foram consultados não sabem o que é economia circular, mas grande parte deles já endereçam algum tipo de princípio dessa temática. Fizemos um evento recentemente em São Paulo, onde foi trazida a importância dessa temática para as empresas, principalmente quando a gente fala do uso eficiente dos recursos naturais. Temos assumido também uma coordenação, junto com vários participantes, várias empresas, várias associações, representantes da academia e da sociedade civil também, e coordenado um trabalho junto à ABNT, na construção de uma norma internacional de economia circular. Então, essa discussão já acontece há algum tempo e a CNI vem coordenando esse trabalho para que consiga levar as especificidades e o entendimento sobre economia circular no contexto internacional. E, por fim, eu gostaria de iniciar aqui a nossa rodada com uma breve apresentação, considerações iniciais, para que a gente possa ir já esquentando os motores para próximas perguntas. Queria começar já com a Denise. Denise, por favor. O seu áudio está desligado, Denise. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um orgulho imenso falar desse tema aqui, especialmente nesse lugar, nesse bioma tão importante. Há mais de 50 anos nós começamos como Natura, trazendo esse comprometimento com o meio ambiente, com a economia circular, trazendo o bem-estar social e o impacto ambiental como boas práticas empresariais. Então, acho que é um exemplo
poder dizer que isso, sim, faz parte hoje daquilo que a gente chama, né, negócios das empresas, que é possível e que é viável, e que muito mais do que isso, esse talvez seja o grande modelo que permita que a gente continue fazendo negócios, gerando impacto positivo e muitas vezes usando dos modelos de negócio e do conhecimento que a gente compartilha como fonte, inclusive, de regeneração de muitos biomas e trazendo aí essa circularidade, como a natureza faz, né? A natureza, ela cria e desenvolve ecossistemas sem deixar resíduo, a natureza é muito eficiente e esse mimetismo, essa cópia daquilo que a gente aprende com a natureza pode e deve ser aplicada ao modelo de negócio. Hoje nós somos parte de um grupo global de empresas que está interessado cada vez mais em expandir esse conceito para o mundo. Nós trouxemos para o grupo Natura & Co esse desafio de ser mais colaborativo, justo e consciente. Para a Natura, a circularidade já está em busca permanente de sinergias entre modelo de produção e consumo. Talvez um dos mais conhecidos, inclusive pelos brasileiros, é a linha Ecos, que é uma das linhas que existe na Natura há mais de 20 anos e que é um sinônimo, né, um sinônimo de Amazônia. Um dos exemplos muito concretos dos efeitos de se trabalhar da linha Ecos, que trabalha preponderantemente todos os ingredientes da linha Ecos, que dão a vitalidade, que dão os diferenciais da linha, são do bioma amazônico, e eles foram descobertos a partir do conhecimento tradicional, e hoje garantem, através desse conhecimento tradicional, não só que toda a produção gere renda, gere preservação da floresta, gere novos conhecimentos. A gente está falando hoje que a atuação nessas comunidades garante não só mais efetividade, quase o dobro da renda, que é um compromisso da Natura, mais de 1,8 milhões de hectares de floresta preservados e uma mudança do modelo de extrativismo para um modelo de preservação, garantindo inclusive que algumas das espécies que hoje fazem parte dos nossos produtos saíssem de listas de extinção nos anos 90 para serem hoje fontes de cadeia de valor. Então, mostra, assim, que é possível se criar modelos de negócio de super impacto positivo com o aprendizado daquilo que a gente vê na biodiversidade e da economia, compartilhando valor em toda a cadeia. Por outro lado, a Natura também é uma empresa que, desde 2007, compensa todas as suas emissões e, cada vez mais, a partir do lançamento do novo compromisso do grupo, com a visão 2030, amplia essa rede para fazer com que esse compromisso, que hoje é de se zerar essas emissões de carbono, né, de hoje, gente, tudo que não consegue ser feito com energia limpa, ou com plástico renovável, ou biodegradável, ou totalmente reciclável, ou feito de plástico verde, ele vai ser, no decorrer do tempo, se traduzir num compromisso de, nos próximos 10 anos, cerca de 20 anos antes daquilo offsetado com as Nações Unidas no Science Based Target de 1,5 grau, a gente se compromete a ter 0 emissões de carbono e criar, inclusive, em parceria com outras empresas, tecnologia para que isso seja possível. E, até lá, compensar todas as nossas emissões, não só as que acontecem dentro da fábrica, mas todas aquelas que acontecem até a chegada do produto junto ao cliente. Esse, mais do que um compromisso, é uma visão de que é uma responsabilidade, de que os nossos negócios, todos os nossos negócios, né, todas as nossas atividades, elas geram impacto, e que gerir este impacto cada vez mais é não só uma responsabilidade, mas falando inclusive de ESG, na verdade, uma das grandes avaliações de como você entende como empresa o risco e o impacto que você deixa no ambiente e nas pessoas, né? Como é que você trabalha para esse impacto ser um impacto positivo. Então, mostra muita maturidade das empresas ao entender os desafios, tanto sociais, como acontece, por exemplo, com as questões de direitos humanos em cadeia, ou como se trabalha hoje a renda das nossas consultoras e o acesso delas à melhoria de condições de vida, para que, inclusive, se crie resiliência na sociedade, se crie uma capacidade melhor de distribuição de renda e, por consequência, se crie também uma capacidade de se manter negócios nesse ambiente. Um dos grandes comprometimentos dessa visão no seu lançamento, que é a visão 2030, que fala principalmente de enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, dobrando o nosso compromisso hoje, especialmente na Amazônia,
de 33 comunidades para 55 e 1,8 milhões de hectares de floresta preservada para 3,3, ampliando nossos investimentos e nos comprometendo para ter os melhores esforços coletivamente, não só no Brasil, mas em todos os 100 países onde a gente opera, para catalisar esforços em torno do desmatamento zero até 2025, o que é um compromisso gigantesco. E impossível de se fazer sozinho, mas ainda assim um compromisso que nós gostaríamos de ter pela influência que talvez a gente tenha e pelo histórico que a gente tenha também através da Amazônia, cientes de que temos um impacto e que podemos ser parte dessa convocação, defender os direitos humanos e sermos mais humanos e abraçar definitivamente a circularidade e também a regeneração, entendendo que grande parte das nossas atividades podem regenerar sistemas atualmente já desmatados, com os sistemas agroflorestais e tecnologia e biotecnologia, girando uma bioeconomia do que a gente chama floresta em pé, abraçando a biodiversidade como fonte de inovação, garantindo assim circularidade total, aí principalmente falando de ingredientes e de embalagens, e garantindo que o sistema ecológico, todo o processo que envolve a empresa, se mobilize para que a gente crie essa transição entre esse modelo atual, muito conhecido mais, né, por hoje em dia, no que a gente chama, né, de a economia do shareholder, né, do acionista, para a economia do stakeholder, aquela que compartilha o valor criado pela valoração da empresa através de todas as pessoas que fazem parte da cadeia. Eu acho que hoje o grande desafio das empresas é permanecer na escolha dessas pessoas e cada vez mais imaginar como seus processos, ao invés de deixar pegada ou de deixar algum impacto que possa ser negativo, como o carbono ou como resíduo, imaginar modelos que cada vez mais façam parte dessa regeneração, tanto ambiental, quanto do tecido social, quanto da realidade social do qual as empresas podem fazer parte. Fazer isso de forma coletiva, porque inclusive de forma coletiva, isso garante que nos próximos 10 anos, considerada pela Agenda 2030 e pelos ODS, a década da ação para as empresas e para todos os governos, que a gente consiga escalar essas iniciativas para mais de uma empresa. Então, essa é a década do compartilhamento, do conhecimento, inclusive, como fonte de o que a gente chama naturalmente de escala, e de garantir que a gente possa cada vez mais criar um novo modelo econômico que compartilhe mais valor e não segmente mais as partes. Então, acho que esse é o grande compromisso da Natura, e agora sendo parte dessa companhia que se iniciou aqui no Brasil 50 anos atrás e se tornou uma companhia que afeta aí, tem mais de 6 milhões de consultoras, está em mais de 100 países e tem o Bioma Amazônia como estratégico, é um grande compromisso e, quiçá, seja uma grande contribuição também. Então, temos muito orgulho de fazer parte dessa jornada. Ok, muito obrigado, Denise. Isso mostra a riqueza aí nas suas falas iniciais, né? Permeou por vários temas, né? Falou de clima, falou de acesso, falou de repartição de benefícios, comunidades tradicionais, né? Isso mostra muito como que a economia circular está integrada em várias temáticas, né? Então, especificamente, você falou aí também na parte de design, né? Indiretamente, falou dos ciclos, né? Presentes dentro da economia circular, falou de reciclagem, falou também aí de reuso. Enfim, acho que é uma enormidade de temáticas que a gente poderia estar aqui discutindo nesse fórum. Mas eu queria passar a palavra agora para a Marília. Marília, por favor, as considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nesse painel sobre economia circular, gostaria de, nas minhas considerações iniciais, trazer uma experiência que a gente desenvolveu aqui no estado do Paraná, focada justamente na difusão do entendimento e da prática da economia circular. Eu acho que nessa discussão sobre a Amazônia, boas práticas podem ser úteis, né? Exemplos de iniciativas podem contribuir para as tomadas de decisão, inclusive para o desdobramento desse fórum. Então, é nesse sentido que eu queria trazer para vocês uma
uma experiência que vem sendo desenvolvida no estado do Paraná, que é a Rota Estratégica de Economia Circular para o estado do Paraná. Eu pediria que brevemente os nossos colegas da técnica aí colocassem à disposição as lâminas. Então, a gente tem uma prática de elaboração de rotas estratégicas setoriais para orientar o desenvolvimento e a indução do desenvolvimento econômico do nosso estado. A economia circular foi entendida como uma estratégia transversal que permeia todos os setores de atividade econômica e que, portanto, precisava de um orientador, né, maior, e foi nesse sentido, então, que nós optamos pela elaboração, pela construção coletiva de uma rota estratégica para a economia circular, e o nosso horizonte temporal aqui é de 2031. Pode passar, por gentileza? Um elemento importante que a gente precisa considerar é que, quando a gente fala de economia circular, a gente geralmente fala de alguma coisa pouco entendida. Os nossos interlocutores, eles conhecem muito pouco sobre economia circular. E quando a gente se propôs a trazer esse tema para um planejamento de longo prazo para o Estado, a primeira necessidade com a qual a gente se deparou foi a necessidade de traduzir o conceito, de traduzir a proposta, né, de trazer para mais perto do entendimento dos empresários sobre o que é que nós estávamos falando. Então, com esse intuito, a gente desenvolveu, né, a gente, na verdade, sistematizou uma publicação que se chama Elementos de Economia Circular, é uma publicação para download, então daqui a pouco eu vou deixar o endereço aqui para quem quiser fazer o download dessa publicação, e o intuito de trabalhar, né, inicialmente um documento de base foi prover alguma coisa palatável, mais acessível, para que os nossos interlocutores tivessem condição de ir se apropriando, né, do conceito e da proposta que a economia circular traz. Então, está aí, né, um dos desdobramentos dessa rota estratégica. Pode passar a próxima, por favor. Próximo. Aqui já é a apresentação da rota estratégica em si, é um documento também disponível para download, um documento técnico, né, um documento executivo, que dentro dele você vai ter os dois mapas, na verdade é um mapa, frente e verso, então é um mapa que está dobrado dentro dessa publicação, e quando você abre o mapa, você tem ali o roadmap, né, o mapa do caminho que nós desenhamos para induzir a economia circular no estado do Paraná. Pode passar, por gentileza? Então, aqui está o endereço onde vocês podem encontrar essa informação para se interessarem. Pode passar mais uma, por gentileza. O que eu queria falar aqui com vocês, né, aproveitando esses meus minutos de forma breve, é com o que a gente se deparou, né? Então, quando a gente fala de economia circular e a gente quer desenvolver a economia circular no Paraná ou em qualquer outro lugar do nosso país, a gente vai se deparar com questões como esta que eu estou elencando aqui, né? Então, a gente tem, na verdade, a gente se encontra, né, num espaço onde não existem incentivos para a transição circular, e aí vamos dizer que a transição circular é o grande gargalo, mudar a forma de operação, que é a que nós temos atualmente, para uma outra, né, sair do modelo linear e entrar no modelo circular, tem custos, e essa transição vai ter que ser paga por alguém. E quando a gente vê onde nós estamos e a dificuldade que as empresas encontram, então isso é difícil, é um dificultador muito grande, né? Os custos da transição circular são complexos de serem vencidos. A gente não tem fontes de financiamento específicas para a economia circular, né? Não temos uma política pública direcionada à economia circular, as nossas infraestruturas não são adequadas para os fluxos circulares, a gente também carece de informação e apoio técnico específico para a transição, temos a necessidade... Marília, a gente não está te ouvindo. Acho que temos algum problema de áudio. Vamos passar, enquanto a Marília restabelece, eu queria ver um pouquinho aí do João. João, suas considerações iniciais, por favor.
Olá, bom dia Marília, bom dia Denise, Marcelo, a você, Davi, pelo convite, obrigado, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão tão importante, um tema tão relevante para o Brasil, né, para o mundo todo, especialmente para o Brasil, que é um país candidato a ser um líder, né, em bioeconomia, em economia circular, em economia que regenera ou que conserva a biodiversidade, já que a gente tem a maior floresta tropical, né, do planeta, que é a Amazônia. Então, o Brasil tem um interesse, vamos dizer assim, deveria ter, né, um interesse muito maior em torno desse tema, que é tão importante e caro para todos nós. Eu sou da Original Trade, respondo pela diretoria executiva de uma consultoria especializada nesse tipo de solução. Nós procuramos sempre conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental e objetivos de conservação e equilíbrio ecológico, né? Num nível sempre procurando estar na fronteira dessa discussão, estar nos limites conceituais, procurando avançar sobre o que está estabelecido, na verdade, porque eu acho que, bem como a Marília colocou, nós estamos diante de um desafio que não tem todo um aparato institucional e infraestruturas mesmo voltados para gerar essas soluções. Nós temos uma sociedade global, né, que se desenvolveu sobre moldes que não consideraram, de fato, aspectos como problemas dos resíduos, o excesso de consumo, as facilidades de produção, o acesso aos recursos naturais, toda a nossa infraestrutura social e mentalidade, né, a própria linguística não está bem adaptada, não está nada adaptada aos desafios do momento. Então, a gente está vivendo um momento muito importante na história da humanidade, onde uma emergência ocorre, né? E aí fala-se da história da humanidade porque os problemas são globais, né? Mas esses problemas já aconteceram em colapsos anteriores, em civilizações também muito prósperas. Mas como eram isoladas, esses problemas aconteciam mais isoladamente e sucederam os impérios e as civilizações. No momento, a gente tem uma interligação completa da agenda ambiental e que coloca todo mundo no mesmo barco. Mas existe uma dissonância na nossa visão entre essa fase que estamos vivendo, que é de estabelecer uma imagem sobre a sustentabilidade através da linguística, através dos conceitos. Eu acho que a gente ainda não concluiu o processo de definição conceitual sobre sustentabilidade. Ainda estamos em processo. Agora surge o termo economia circular, um termo importante, bom, que facilita, torna um pouco mais palatável essa questão para, vamos dizer, o piso duro das fábricas, né, que tem dificuldade de assumir esses conceitos mais modernos. A economia circular facilita um pouco a interlocução com esses atores que muitas vezes são muito aprisionados ainda nos paradigmas anteriores. Então, a economia circular ela se associa muito bem a essa questão de economia de recursos e aproveitamento melhor e de eficiência, e traz, obviamente, o conceito de sustentabilidade, né, por trás, e toda essa questão da reutilização, do reuso e da análise correta de destinação, né, ou de não só a reutilização, mas a reciclagem, porque a reciclagem também, o senso comum assume como sempre algo muito bom, mas o balanço ecológico nem sempre é. Então, enfim, são temas mais complexos. Agora, a gente tem uma dissonância entre esse mundo imagético sobre a questão conceitual e as estruturas. Isso é uma primeira coisa importante.
E existe também uma dissonância entre esses termos e a prática no nível privado. Então, é uma dissonância no poder público e também no nível privado. Isso está em processo de alinhamento ainda, né? E vai ser traumático para a maioria das empresas, porque é difícil essa adaptação, esse ajuste, como uma espécie de puxadinho na maioria dos casos. A gente vai ter que repensar de fato novos sistemas, e pode-se imaginar uma reciclagem muito grande de marcas, né, ligadas à sustentabilidade. Então, uma parte vai se adaptar, talvez não a maioria, e outra parte vai surgir, eu acho que dentro desses novos conceitos, que é o que essa juventude de 12, 13, 14 anos aí está querendo. Então, tem uma questão conceitual. Do ponto de vista do poder público, ele está mais atrasado ainda do que a iniciativa privada. A iniciativa privada, por sobrevivência, corre atrás de soluções e de adequação e de alinhamento, mas o poder público tem uma espécie de caixa infinito, vamos dizer assim, não é infinito, né, mas, vamos dizer, recolhe impostos, demora mais para reagir e a gente simplesmente não tem nada feito nesse sentido, por exemplo, no caso da Amazônia. Por exemplo, as pessoas imaginam, né, a floresta não dá dinheiro, né? Se nós pegássemos se você olhar para uma floresta conservada, 1 hectare de floresta, a quantidade de matéria-energia que tem ali, e eu comparar com 1 hectare de soja, você vai chegar a 0,1%. Sei lá, eu não fiz essa conta, mas visualmente é muito fácil. Você tem 0,1% aí de matéria-energia num hectare de soja comparado à matéria-energia em 1 hectare de floresta. E matéria-energia é basicamente a essência do processo econômico. Basicamente a essência. Ou é matéria ou é energia. Ou é matéria na forma de energia, ou é energia na forma de matéria, né? É um conceito da economia ecológica absolutamente simples de se entender. E é óbvio que tem muito mais matéria-energia em 1 hectare de floresta, mas a gente não sabe lidar com isso do ponto de vista tecnológico. E aí o fato de não sabermos lidar com isso não quer dizer que não tenha essa matéria-energia ali, não quer dizer que não tenha aquele valor ali. Mas nós não sabemos lidar com isso, sabemos lidar com a uniformidade de produção, a monocultura. O fato de sabermos lidar tecnologicamente com a monocultura, por exemplo, nos dá a impressão que aquilo tem mais valor econômico, mas não tem mais valor econômico. E aí o desafio é tecnológico. Agora, romper esse desafio tecnológico também é um processo que precisamos revisitar as nossas estratégias de sobrevivência como humanidade, porque nós domesticamos espécies vegetais e animais há 10 mil anos atrás, e isso foi a estratégia que nos colocou até aqui, porque facilitou o processo, a gente teve tempo para filosofia, né? Então desenvolvemos mais a nossa inteligência num processo evolutivo, a gente perdeu, a gente não passou de super ameaçado no contexto de extinção como espécie para a espécie dominante do planeta, e isso tudo dependeu de uma estratégia de sedentarismo ligado à produção agrícola. Então, nós temos no nosso inconsciente um apego, uma afetividade, algo muito importante ligado à produção agrícola que remove as florestas. Essa estratégia, a gente encontrou o próprio rabo dessa estratégia do ponto de vista civilizatório, né? A gente nem precisa mais se esconder ou tá com risco de extinção por outros mamíferos, né? A gente tem nosso problema é invisível, né, hoje. E a pandemia acelerou toda essa discussão. Então, nós não precisamos nem ter medo da extinção pelo susto que a floresta pode nos dar, o medo que a floresta tem. E, por outro lado, temos tecnologia, se bem
direcionada para resolver o problema de gerar valor na biodiversidade. E aí você pega os orçamentos dos governos, não tem nada disso, né? A gente se tornou uma potência do agronegócio porque em um determinado momento se decidiu criar uma instituição, tipo a Embrapa, e com orçamento previsto todos os anos, né, na faixa aí de 2, 3 bilhões de reais por ano, e aquilo constantemente, num modelo de gestão muito exitoso, que chega e coloca o Brasil na posição que tem, né? Lógico que ajudado por todo o tropicalismo e terras férteis, mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para as florestas, né? A gente simplesmente toca fogo, né? Toca fogo, é uma coisa assim, realmente, agora não é por má vontade ou por vontade de ser, é por realmente falta de visão. Os governos não têm essa visão. Se você olhar para o orçamento que a gente tem no governo federal, não deste governo especificamente, né? Estou falando no contexto de visão de Estado mesmo, né, de governo. Não tem nada, não tem. Então, as ONGs ficam, por exemplo, a Natura, uma empresa que faz alguma movimentação importante, né, mas é uma empresa, basicamente, e acaba não tendo o efeito que poderia ter caso fosse uma estrutura, realmente, um setor que tivesse. A Natura se colocaria como uma pioneira de um setor super desenvolvido, o que já é algo meritório, né? Bastante meritório. Então a gente tem que olhar para a floresta realmente com um olhar de oportunidade, mas principalmente influenciando os orçamentos. E aí o Estado, como a Mazzucato, aquela economista italiana, escreveu no livro O Estado Empreendedor, ela faz uma observação muito interessante. O Estado tem que criar as plataformas de prosperidade, né, tecnológica, porque uma empresa privada não consegue fazer um planejamento de pesquisa que envolve retorno em 20, 30 anos. Pode até conseguir, mas é algo muito específico, não é ligado a uma política pública de benefício a grupos externos a ela, quer dizer, não faz sentido. Então, pesquisa privada vai até 6 anos, 7 anos, até onde os acionistas aguentam, vamos dizer assim. Ok, João. Muito obrigado. A gente já volta para a gente continuar aí com as alternativas, né, e possíveis soluções para a gente promover esse desenvolvimento sustentável. Já a gente volta com você. A Marília já retomou o áudio, Marília? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Você gostaria de concluir lá a sua apresentação, Pois então. por favor? Se puder voltar lá rapidamente, só para eu fechar o raciocínio. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que quando a gente se depara, né, numa empreitada de tentar induzir a economia circular, a gente vai encontrar cenários como esse. Eu estava falando que a gente tem uma carência de desenvolvimento tecnológico voltado para práticas circulares, nós temos pouca ou nenhuma oferta formativa nessa área e, por não estamos escutando, Marília. Eu vou passar para o Henrique agora. Henrique, por favor, suas considerações iniciais para que a gente possa iniciar aqui a nossa rodada. Bom dia a todos, todas. Agradeço, Davi, o convite, participando, então, representando aqui a ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. É um enorme prazer, de fato, participar desse evento. E nessa região, onde nosso setor também está tão presente, né, há bastante tempo, então tem uma relação aí íntima também com a região amazônica. Bom, e além disso, o setor eletroeletrônico também é um setor que está presente na casa de todas as pessoas, né? Está cada vez mais presente na nossa sociedade. Isso ficou ainda mais evidenciado agora, nesse período trágico que a gente está passando aqui, mas que, por outro lado, o nosso setor acabou demonstrando aí a sua representatividade e sua utilidade, inclusive viabilizando aí esse evento da forma como a gente está fazendo ele hoje, né? Então, eletroeletrônicos, a gente fala de uma gama de produtos imensa, né? Desde aí de um pendrive até uma turbina de hidrelétrica. Então, de fato, ele vai estar cada vez mais norteando e costurando as nossas vidas. E isso traz uma enorme responsabilidade também para nossas empresas,
que tem esse compromisso, né, de produzir cada vez mais com responsabilidade e compromisso em relação a questões de sustentabilidade. Acho que você, Davi, comentou muito bem logo no início da sua fala as tendências de outros países, inclusive após agora a recuperação econômica, que muitos deles já estão migrando para essas práticas e caminhos voltados para a economia circular, propondo uma recuperação verde. Acho que a fala do João também ficou bastante clara, a possibilidade da gente criar, ou as oportunidades que a gente teria ao criar um caminho voltado para essa recuperação. E acho que a Marília também estava falando, eu conheço bastante o estudo que a FIEP fez, é um estudo realmente bem interessante desse mapa estratégico, que mostra que é possível, né? É possível, tem os caminhos, tem como ser feito essa transição e como a gente poderia ter esse rumo, esse roadmap. O CNI também tem um próprio trabalho que a gente acabou auxiliando na elaboração. E como setor eletroeletrônico, a gente também tem várias outras tecnologias que podem auxiliar muito nessa transição para um modelo mais eficiente, mais sustentável, como agora tem surgido muitas questões da indústria 4.0, a internet das coisas, a machine learning, a manufatura aditiva, que é impressora 3D e tudo mais. Então, são várias tecnologias que vão também cada vez mais estar disponíveis para que a gente possa, e não só o nosso setor aí, a sociedade como um todo, se tornar mais eficiente, com mais dados para poder fazer gestões e melhorar os seus resultados. Aí, cidades inteligentes que também vão ter aí várias outras alternativas com essas tecnologias, reduzir desperdícios, aumentar a eficiência, aumentar a recuperação de recursos, porque com toda essa questão, principalmente agora com tecnologia 5G e a internet das coisas, o nível de rastreabilidade dos recursos que a gente utiliza vai ser muito maior. Então, quando a gente fala de economia circular e a necessidade de recuperar recursos, aumentar o valor dos recursos que a gente utiliza e evitar desperdícios, é esse tipo de tecnologia daqui em diante que vai estar realmente disponível para que a gente possa fazer isso de uma forma bem eficiente. A Denise também falou no início da fala dela sobre economia circular e o ESG também, que agora as empresas estão muito mais atentas para isso, e a gente concorda plenamente, até uma visão de que ESG seria basicamente a questão da sustentabilidade entendida, realmente compreendida, né? Porque acho que tinha muito um estigma na palavra sustentabilidade, meio escanteada às vezes, e na verdade, sempre quem é da sustentabilidade há bastante tempo já tentava explicar que sustentabilidade era exatamente isso, né? Tinha muito mais a ver com a perenidade dos negócios no longo prazo e feitos de uma forma responsável, né? E com respeito não só aos limites do meio ambiente, mas também ao respeito às pessoas. Tem alguns estudos e livros que mostram, né, que a gente, desde o século XX, tinha recursos naturais ditos em abundância, e por isso eram baratos, mas hoje a gente está meio que invertendo, e hoje os recursos humanos estão aí em abundância. Então, a gente está explorando recursos humanos, às vezes, como explorava anteriormente os recursos naturais. Então, tem que ter esse balanço dos três eixos aí, de fato, da sustentabilidade, agora ESG, mas são todas as nuances ou as evoluções dos conceitos, acho que isso estava presente na fala do João também, que ajudam também a traduzir isso e as pessoas cada vez mais compreenderem a necessidade e a importância de seguir esse caminho, que eu concordo também com a Denise, que é o modelo que vai permitir a continuidade dos negócios. Acho que não tem muitas outras alternativas. De fato, é o modelo mais viável e responsável. A proposta principal que a gente entende aqui de economia circular seria acabar com a noção de desperdícios. A gente vive numa sociedade realmente marcada aí pelo desperdício. Então, acho que uma mensagem inicial, até para os bate-papos mais para frente, acho que a economia circular para a gente fixa muito nessa noção de eliminar a geração de rejeitos, se espelhar também, como a Denise disse, na natureza, onde todos os resíduos são tratados como recursos. E aí a gente também tem um mantra que a gente sempre repete, que resíduo não é lixo. Então, para as pessoas também perderem um pouco desse preconceito com a palavra resíduo. E a partir daí tem muita coisa, muitas oportunidades que podem ser desenvolvidas em vários setores, principalmente aqui na Amazônia, no momento que a gente consiga enxergar o potencial de utilizar esses recursos de forma circular. Vou encerrar por aqui, Davi, para a gente poder ter mais tempo aí para as perguntas. Ok, obrigado, Henrique. Muito boa sua fala. Acho que demonstra aí a nossa parceria, né, e o trabalho que está sendo feito numa das políticas públicas
que mais se aproxima também da economia circular aqui no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, toda essa discussão no âmbito da logística reversa, embalagens, enfim, acho que a gente pode explorar um pouquinho aí mais à frente, mas com certeza aí o final da sua fala, eu acho que traduz aí esse novo conceito, essa nova necessidade da economia circular, que é enxergar, né, os resíduos como um recurso, né? É negócio, é renda, é riqueza, enfim. Eu acho que é uma nova ordem que está se desenhando, que a gente precisa ter em mente esses novos conceitos. Queria chamar agora o Marcelo para as considerações iniciais. Marcelo, por favor. Bom dia a todos, colegas de bancada. Para a gente da Ecoporé é uma grande alegria ter sido convidado para a Amazônia 21 e também estar participando desse debate. A Ecoporé ela é uma organização não governamental, talvez das que estão em atividade em Rondônia hoje, ela é a mais antiga, ela foi fundada em 88, naquele processo de redemocratização do país. Então, é uma organização que tem muita história desenvolvida aqui no estado de Rondônia. Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente está falando de economia circular, bioeconomia, nós temos desenvolvido trabalhos com essa temática desde meados da década de 1990, né? Trabalhos ali com seringueiros, desde a criação das unidades de conservação, que hoje muitas delas são reservas extrativistas, até tentativas, né? Muitas delas exitosas, algumas frustradas, por vários motivos, que levaram aí a essa questão de emborrachamento, por exemplo, da seringa, tentando, logicamente, buscar essas alternativas para que essas comunidades pudessem de fato, serem valorizadas e esses produtos pudessem chegar e ganhar mercados. E aí, dentro dessa lógica, né, de economia circular que a gente diz hoje, eu quero trazer um pouquinho sobre o olhar que a gente tem muito de campo mesmo, como a gente fala por aqui, o pé no chão da aldeia, o pé no chão do terreiro, do seringueiro, ou então aquele agricultor familiar que também busca participar ou se integrar a essas cadeias produtivas e olhar para a economia circular, mas que muitas vezes tem diversos desafios que são colocados a eles, como a inserção que já se tem, ou então as únicas alternativas que se tem, ou as poucas alternativas de se agregar a alguma cadeia produtiva. E nesse trabalho todo, a gente tem trabalhado, né, logicamente, desde a década de 90, com alguns princípios básicos que nos norteiam, né? Um deles é que é impossível a gente ter uma economia, um crescimento exponencial numa natureza que é cíclica. Então, é impossível, né? Tem vários teóricos que trazem essa questão. Então, vai chegar um momento de esgotamento, isso já é previsto, esgotamento em várias esferas, aí, tanto de recursos, quanto de esgotamento de serviços ambientais também, que estão tão essenciais para as atividades do setor produtivo. Então, a gente tem olhado, né, para algumas perspectivas, conversado com agricultores, com extrativistas. Então, esse olhar dessa perspectiva sistêmica eu digo no sentido de você ter várias políticas públicas trabalhando de forma integrada. Quando o João Batista falou, né, da evolução, por exemplo, do agronegócio, de todos os investimentos que foram feitos, hoje a gente tem investimentos, que a gente pode olhar nessa perspectiva sistêmica, em ponto de vista de investimentos, quando em termos de economia circular, a gente tem um investimento pífio em relação a outros tipos de investimentos em outras cadeias produtivas. E aí você pode aportar essa visão sistêmica para outras políticas também, políticas sociais, política de desenvolvimento ambiental, implementação de algumas políticas ambientais, pagamento por serviços ecossistêmicos que estão tão importantes para as comunidades tradicionais, tão importantes para a agricultura familiar, que precisam muitas vezes, ao longo dessa ocupação histórica que foram induzidos na Amazônia, por exemplo, de desmatarem para ocupar território, se isso foi correto, se não foi, mas o que se tem ideologicamente para esses agricultores, de fato, é esse pensamento incorporado. Então, assim, falar em conservar florestas para esses agricultores hoje significa, do ponto de vista deles, estar perdendo áreas produtivas para as cadeias que eles têm implementado, que seja a pequena pecuária de corte, que seja a pequena pecuária leiteira, que seja a lavoura cafeeira. Então, assim, é tão importante a gente implementar essas políticas
voltadas a pagamento de serviços ecossistêmicos e que a gente demora muito, enquanto outras cadeias produtivas são implementadas ou então aperfeiçoadas, digamos assim, com grande facilidade. Então, a gente tem uma diferença de velocidades na implementação dessas políticas públicas que, logicamente, vai impactar negativamente a economia circular. E a gente tem instrumentos, né? Assim, quando a gente fala de economia circular, do ponto de vista do agricultor, o Henrique falou também sobre a questão de desperdícios, né? A gente tem uma questão muito, muito forte, tanto de perdas, né? Que é no primeiro ponto de vista da cadeia ali, que já é o que o agricultor perde em termos de produtividade do espaço rural e em termos também de sua produção agrícola, que muitas vezes é perdida por falta de qualidade, quando vai chegar lá na natura, né, Denise? Que chega com uma qualidade inferior e aí precisa ser desperdiçada porque não vai atender normas de mercado, padrões internacionais, exigências de consumidores. Então, isso é bastante significativo. Eu imagino também o desafio que é para a indústria, o Henrique estava falando, o Davi estava falando no início dos desafios da indústria também. Como que esses produtos que são da bioeconomia hoje, da biodiversidade, pode também ser populares. A gente fez um estudo em 2015, né, uma visão estratégica de cadeias produtivas, olhando para castanha, para farinha, e são produtos que hoje acabam sendo elitizados, então a gente diminui muito o mercado. Então, enquanto eu vou comprar, por exemplo, uma lata de milho transgênico, vou dar um exemplo, assim, que custa R$1, R$2, que vai, muitas vezes, alimentar ali uma família, não tem como comprar castanha. Então, assim, a gente precisa também achar mecanismos de popularizar e, às vezes, e também valorizar o trabalho de quem está na floresta. Então, a gente olha para todo esse arranjo, assim, essa visão sistêmica, se a gente incorpora ainda o conceito de sustentabilidade ali, que, para mim, sinceramente, da década de 90 para cá, o termo tem sido banalizado em vários atores políticos, atores sociais que puxam essas cadeias todas, olhando para essa perspectiva de segurança alimentar, de nutrição. A gente fez alguns trabalhos com a agricultura familiar, incorporando jovens a isso, apontando dados. A gente tem o potencial, por exemplo, de geração de renda de árvores em relação a outros. Se eu vi um estudo sobre a relação do açaí com a soja. Então, como que a gente vai potencializar essas cadeias? Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar sistêmico para que isso ocorra em velocidades similares. Eu vou deixar o espaço mais para a gente discutir aqui à frente, com outras perspectivas também, mas inicialmente era isso. Ok, muito obrigado, Marcelo. Muito importante trazer essa visão aí da comunidade, do fornecedor. Né? E aproveitando já o seu gancho, né, já gostaria de perguntar para a Denise, né, você falou muito que hoje já se falou de bioeconomia, economia circular, né, adicionando alguns elementos aqui, são temáticas diferentes, mas de certa forma aí, já entendidas como bastante complementares, né, até porque hoje já se fala em bioeconomia circular. Né, e eu queria ouvir um pouquinho da Denise em relação sobre a relação empresa cadeia de fornecedores. Como que a empresa, né, a partir dos princípios de economia circular, da própria bioeconomia, tem incentivado para que seus fornecedores produzam cada vez de uma forma mais sustentável. Né? Essa seria uma pergunta. Um outro gancho da Marília também, no finalzinho da apresentação dela, ela fala muito na parte de incentivos econômicos. Né? E isso sempre é visto como uma das barreiras. Então, quando você considera a maioria das políticas públicas ambientais aqui no Brasil, você tem uma previsão dos incentivos econômicos ali para ser executada, mas grande parte dessas políticas não entra nessa seara. Né? A exemplo, por exemplo, da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é uma parte relevante que ainda não tem sido bastante deliberada. Mas, como barreira também é a questão do próprio financiamento. E muitos aqui falou sobre a disponibilidade de recursos, né, de fundos internacionais, desde que a empresa atenda alguns critérios, aí, como os falados ESGs. Né? Gostaria de ouvir de você, Denise, essa primeira pergunta sobre a relação empresa-cadeia de fornecedores e também aí, sobre essas barreiras e como fazer para a gente tentar superá-las. Bom, acho que vou primeiro abrir com um exemplo geral. Acho que a primeira resposta inicial é mais do que simplesmente exigir isso dos seus fornecedores, ou até pensar neles como fornecedores,
mas pensar nisso como uma rede, né, como uma cadeia de valor. Então, na verdade, existe uma interdependência para se produzir vidro reciclado, muitas vezes, se usar vidro reciclado na perfumaria, por exemplo, você tem que desenvolver toda uma cadeia de reciclagem ou de garantir que esses fornecedores também sejam capazes de gerar essa cadeia para você poder, inclusive, ter esse vidro disponível para venda, para criação. E esse foi um efeito que a gente viu muito, o quanto é importante você ter um relacionamento com essas cadeias, principalmente as de reciclagem e tudo mais, que são super vulneráveis, e desenvolver essas cadeias, especialmente na pandemia. Tá? Mas eu vou usar acho que um dado muito importante, que é da nosso relacionamento com as cadeias amazônicas, aí, que tem mais de 20 anos, e que a gente está falando de mais de 19 comunidades ao longo da Amazônia, na verdade são 33 ativos em mais de 19 comunidades diferentes e crescendo agora para a Pan-Amazônica, que, na verdade, fez com que a empresa revisasse o seu modelo de trabalhar. Não dá para trabalhar com uma comunidade sem desenvolver uma relação de confiança. Muitas vezes, o desenvolvimento dessa cadeia, ele tem pessoas que são muito mais antropólogos ou pessoas que são especializadas em relacionamento comunitário, bem como tem pesquisadores, para entender qual é o ativo que está disponível e como ele funciona nesse bioma. E muitas vezes isso passa também por adaptar não só o modelo de trabalhar. Então, na Amazônia, acho que o Marcelo e o Henrique deram ótimos exemplos, falam o que acontece quando, né, o cacho de açaí ou de manteiga de ucuba chega atrasado e tudo mais. Existe toda uma dinâmica para ele poder ser aproveitado no noodle de sabonete, quando ele já não serve mais por alguma questão para outro, para o produto original de ucuba, mas bem como a gente muitas vezes desenvolve um contrato que garante a compra por muito mais tempo, tá? Para que essa comunidade tenha segurança das variabilidades de safra e possa ter financiamento suficiente para produzir. Bem como o relacionamento com essa comunidade é feito por um grupo especial, que fica de verdade na empresa, lá em Benevides, no Pará, e que é responsável por toda a interação com essas comunidades no dia a dia, a negociação com as cooperativas, com como isso funciona. E o resultado disso é que você, ao criar isso, você muda de um modelo extrativista para um modelo regenerativo e de um modelo de fornecimento para um modelo de relacionamento, o que garante que você tenha não só cada vez mais acesso a conhecimento e criando essa rede de relações e de confiança, como você vá se estabelecendo, isso garante a resiliência não só do sistema, da floresta em si, mas da nossa própria rede. Isso é uma fonte de garantir que nos últimos 20 anos Ecos tenha crescido e que a gente tenha aprendido tecnologia de trabalhar dentro da floresta, muitas vezes com as pessoas que conhecem a floresta. Então, de verdade, vários dos últimos ativos, eu adoro falar, por exemplo, de ucuba. O ucuba era uma árvore em extinção até 1992 na lista do IBAMA. Uma ucubeira era derrubada e vendida por R$10 para fazer cabo de vassoura. Um saco de ucuba, hoje, que é o que uma árvore produz entre 1 a 3 sacos, se der tudo errado, né, num ano muito ruim de chuvas e tudo mais. Então, uma ucubeira média, relativamente nova, ela dá cerca de R$90 de renda fora a repartição de benefícios. Então, é isso que é criar uma possibilidade dessa comunidade não só melhorar a sua renda, mas acessando o conhecimento tradicional de como isso era utilizado, você viabilizar outras possibilidades de renda, como criação de agroflorestas, uma cadeia de açaí, como já foi mencionado aqui, mas não competindo com a floresta, mas sim trabalhando em consonância com a floresta, que é uma fonte riquíssima como trouxe aí o João Batista, de economia, né, de bioeconomia. De verdade, de tudo que a gente conhece a Amazônia, a gente tem mais de 4.000 ativos estudados, isso não é nem 0,01% do que está na floresta, tem mais de 5.000 frutos conhecidos. Então, de verdade, falando só do bioma Amazônia, que já é muito, né? Se fosse um país, seria o 6º maior país do mundo, ali está uma das maiores fontes, na verdade, que garante não só a nossa viabilidade à vida aqui no país, lembrando que ela é crítica e essencial. Então, a relação com esses fornecedores, na verdade, essas são as populações que mais garantem, inclusive,
essa preservação e muito mais, o entendimento dessa bioeconomia, a recuperação e a tradição desses conhecimentos que são na Amazônia, muito anteriores à nossa chegada na Amazônia, nossa chegada, né, de colonizadores aqui, a chegada dos portugueses aqui, eles são muito mais ancestrais e às vezes muito menos valorizados do que a gente vê os astecas, mesmo os maias, de outros povos que já habitavam a América Latina. Então, existe muito na Amazônia que, na verdade, é ciência, é tecnologia e que precisa de política pública e que, de verdade, precisa desse conhecimento, como bem disse o João, e eu acho que também a Marília trouxe desse entendimento dessa circularidade, mas também como uso melhor desse potencial sistêmico para que isso seja uma alternativa escalável. Porque, embora a gente entenda que dá para fazer, e compartilhar esse conhecimento é uma forma de fazer. Falei, eu descobri um ativo, né? O açaí, ele tem, se a polpa pode ser usada para fazer suco, sorvete, enfim, qualquer coisa, a semente pode ser usada para outra coisa. Então, assim, o guaraná, a polpa é usada para fazer o refrigerante, a semente a gente usa para fazer sabonete. E tem, assim, para cada ativo tem 40 outras coisas que podem ser feitas. Então, criar essas redes que aumentem, inclusive, a abrangência de pessoas que podem usar, e aí sistematizem a escala desses produtos, deem acesso a mais produtos, também são formas de viabilizar maior escala, maior recurso, maior investimento, inclusive garantindo que isso fique para o Brasil e crie uma potência na Amazônia. Porque ela é uma potência. Se a gente ainda não descobriu a tecnologia certa de trabalhar, não explorá-la, de trabalhar com ela em consonância para usar com eficiência toda a biodiversidade, a energia que temos lá, esse é o nosso desafio, tá? Não o contrário. Eu acho que um modelo de devastação, né, de cada vez mais, que tira a floresta para produzir algo menos eficiente, tá? Ele não é mais bem visto. Algo que preserva cada vez mais o meio ambiente, usa com eficiência recursos que são renováveis, mas que do jeito que têm sido explorados. Adorei o comentário do Henrique, que a gente explora às vezes recursos naturais e agora está explorando cada vez mais recursos humanos. Isso não é viável, não por muito tempo. E a gente já está batendo nessas bandeiras. Então, hoje, esta é não só um risco de não fazer, mas talvez seja a nossa melhor oportunidade de fazer. Uma das últimas florestas tropicais do mundo, essencial para que a gente garanta a vida e, inclusive, a nossa viabilidade agrícola para os próximos anos. Okay. Então, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Denise, pelos comentários. Queria passar a palavra agora para a Marília. Marília, o que está faltando para a gente dar escala na economia circular aqui no Brasil? Está faltando política pública? Lembro que em 2015, por exemplo, a União Europeia já publicou sua lei, 2016 na Inglaterra, se não me engano, em 2017 já na França. O que está faltando aqui no Brasil, na sua visão? Eu acho que falta um posicionamento institucional claro, diretivo. A gente tem o Pacto Ecológico Europeu, que foi lançado no final do ano passado, com alguns marcos que já aconteceram esse ano, e que propõe para 2050 uma Europa com impacto no clima zero. Isso modela toda a forma de operação da economia e da indústria desses países do mercado europeu. E vai fazer com que tenha desdobramentos para nós também. Mas eu diria assim, nós vamos obrigatoriamente ter que nos transformar, porque a Europa é o nosso segundo maior parceiro econômico, então a gente vai acabar sendo obrigado a se adaptar por conta disso, mas falta dentro da nossa nação uma política clara, objetiva, direta, focada nisso. Eu diria assim, comparativamente a outras nações, nós somos um país que vive em abundância. E como nós vivemos em abundância, a gente se dá o luxo de postergar decisões importantes como essa. Quando a gente fala de economia circular, a gente tem um princípio por trás disso, que é o princípio de manter, pelo maior tempo possível, os recursos circulando na economia. E o que significa isso? Que eu vou na natureza, retiro alguma coisa e depois mantenho aquilo circulando, né? Se possível, indefinidamente, se não pelo maior tempo possível. Isso faz com que a gente não precise ir voltar na natureza para poder de novo extrair, retirar recursos que muitas vezes são raríssimos.
Então, essa lógica ainda não está introjetada na nossa dinâmica, justamente porque vivemos um mundo de abundâncias ainda. Então, a gente precisa de mudar esse modelo mental, né, e incorporar essa nova lógica, porque isso é uma estratégia de soberania, né? É importante para o país, como para todos os demais países. Então, eu diria que, para que a gente dê um salto, nós precisamos de um posicionamento institucional muito claro, bem desenhado nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado, Marília. E já passo a palavra para o João. João, a Marília falou em abundância, falou de vantagens, né, indiretamente de vantagens comparativas, né, do Brasil. Né? Que tipo de oportunidade de negócio você vê na Amazônia que possa empregar técnicas ou princípios de economia circular? Está sem áudio, João. Ok, agora sim, né? Sim. Vamos pensar a economia, por exemplo, do manejo florestal como uma economia que está inserida na ideia de circularidade. Porque, por exemplo, quando você faz exploração madeireira, em manejo florestal, você vai colher aquela quantidade de madeira esperando que o ciclo de ou 20, 25 ou 30 anos, depende da escolha, haja a regeneração natural. Então, não deixa de ser uma visão de circularidade, um pouco diferente do que a Marília está colocando, que eu acho brilhante as colocações, nesse sentido da institucionalização, né, que a gente falta institucionalizar, intencionalizar, deixar bem claro, escrito, organizado, com caminhos de financiamento, mas não deixa de ser estar alinhado com os princípios de circularidade, o próprio manejo florestal, né? Então, na Amazônia, eu acho que é muito difícil você pegar um caso isolado hoje e dar potência de escalabilidade para eles, porque todos os casos, com raras exceções, ou a maioria dos casos, são casos de adaptação a uma necessidade de sustentabilidade, mas ainda não numa interação no nível de profundidade que pode ter uma floresta biodiversa, por exemplo, com a indústria. Para você chegar nesse ponto de profunda relação, você tem que transformar a escala sempre associada à diversidade. Então, você não tem trilhões de toneladas de uma mesma coisa, você tem muita de muitas coisas. Então, a indústria que vai conseguir conversar com a biodiversidade é a indústria que aproveita muitas coisas ao longo do ano e das mesmas espécies. Por exemplo, é um conceito diferente do que nós temos na monocultura. É um conceito diferente que a gente ainda não chegou nele. A gente não chegou nele do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, uma indústria do futuro, um sonho do futuro, é uma indústria capaz de olhar para uma floresta de biodiversidade e gerar uma quantidade enorme de produtos em boa escala cada um deles, porque a natureza tem uma escala imensa, ela só tem dificuldade de você chegar até ela. Mas se você for somar a quantidade de açaizal que tem na Amazônia, alimenta o mundo 3 vezes. É uma quantidade imensa, tudo é muito grande. Então, é difícil achar um exemplo que atinge os limites assim do que a gente imagina como uma nova onda, que aí sim precisa de uma plataforma tecnológica para fazer essa prosperidade das empresas. Por exemplo, no caso só para fazer um exemplo muito rápido que a Mazzucato traz, por exemplo, num celular, as 5 principais tecnologias foram desenvolvidas por associações entre Estado e iniciativa privada, principalmente. As empresas, o iPhone, Samsung, etc., usam esta plataforma para os seus produtos. A gente tem que fazer a mesma coisa com a biodiversidade. Tem que criar uma plataforma de prosperidade
e a partir dali as empresas e a iniciativa privada vai encontrar um ambiente fértil para se desenvolver. Mas a empresa sozinha não consegue fazer isso, porque o desafio é monstruoso. E aí, aproveitando o gancho aqui, já sei que eu estou com 5 minutos aqui, eu acho que tem mais uns 3, aproveitando a presença da Abiné, desculpe, o Henrique, né? É isso? Isso, Henrique. Nós temos a lei de informática em Manaus, que quer dizer, no Brasil todo, e uma legislação específica lá para Manaus, e a Abiné tem muito a ver com isso, porque é ligada à indústria eletroeletrônica, e um grande desafio de desenvolver tecnologias para fazer, primeiro, o inventário da florestal, né? É caríssimo fazer o inventário florestal econômico, é incerto, caro, mal feito, porque é anotado num papel de qualquer jeito. A gente precisa de tecnologia para fazer isso, a gente precisa de tecnologia para fazer o transporte de mercadorias dentro da floresta, com menos impacto, com mais eficiência, com energia renovável. Então, é um conjunto de coisas. A Abiné tem um papel muito interessante de provocar isso tudo a partir de Manaus. A gente tem essa lei de informática em Manaus é uma verba de 600 milhões de reais por ano, 600 a 800 milhões de reais por ano, dos quais, mais ou menos, vamos dizer assim, 1/3 disso pode ser aplicado em projetos fora da própria empresa, em institutos, e tem legislação atual que permite o uso desse recurso para a bioeconomia. Então, saindo do setor de eletroeletrônico para a bioeconomia. E é um recurso muito expressivo. E a gente precisa encontrar caminhos de financiamento dessa nova plataforma de prosperidade. Não vai ser com dinheiro de ONG. A Ecoporé é heróica fazendo esse trabalho desde 1990. Mas são valores que simplesmente fazem ali um piloto muito pequeno, que aquilo não tem condições de expandir. A gente tem que pensar em orçamento programado, institucionalizado, com recursos destinados, uma espécie de CID da Amazônia. Eu venho conversando sobre isso, que assim, até um momento interessante para propor isso. Um CID da Amazônia é fundamental, ancorado em algum tipo de taxa que liga, por exemplo, a questão ambiental e equilíbrio ecológico do Brasil, por exemplo, abastecimento de água nos grandes centros. E aí a gente tem o potencial que isso tem de gerar recurso e também o potencial que isso tem de gerar prejuízo. Porque se a gente destrói a Amazônia, o agronegócio vai aumentar o custo enormemente. A gente pode ter uma nova área desertificada no Brasil, muito provavelmente, se a gente perder os ciclos hidrológicos nos próximos 15 anos. Então, o que isso significa para a economia do país? Então, nós não vamos jogar nenhum real fora se a gente investir em biodiversidade. Okay. A gente evita um prejuízo imenso e tem oportunidade de renda. Muito obrigado, João. E muito interessante também, no começo da sua fala, o seu comentário sobre o manejo florestal. E já me veio à cabeça também a questão da rastreabilidade, que é uma palavrinha que o Henrique trabalha bastante aí também quando a gente leva aí para a atividade da Abine. Sem dúvida. Queria que o Henrique também fizesse essa conexão e como é que essa experiência em termos de rastreabilidade, de logística reversa, poderia ser aplicada aí, como o João colocou também, na Zona Franca ou nas regiões da Amazônia. Microfone. Bom, de fato, João, realmente é um mecanismo muito interessante o que a gente tem hoje na lei de informática, e boa parte desses recursos são totalmente, na verdade, dirigidos para pesquisa e desenvolvimento. A Abine, inclusive, tem uma outra associação criada especificamente para isso, chamada IPD Electron, onde faz justamente essa conexão que você estava comentando, que a empresa ela não precisa investir em pesquisa e desenvolvimento diretamente nela, ela pode investir em outros institutos de pesquisa, institutos de ciência e tecnologia, que estão ali cadastrados no IPD, e a gente faz esse match, essa conexão entre a empresa que precisa investir e os institutos de pesquisa que têm projetos disponíveis na região ou em outras tecnologias que podem, então, casar com essa política de incentivo, que realmente é uma política muito bem sucedida, e o nosso setor, de fato, muito por conta disso, é um dos que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no país.
E falando então sobre rastreabilidade e logística reversa, Davi, esse é um exemplo que a gente tem na ABINE, muito em função dessa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O nosso setor é um dos que tem essa obrigação de cuidar da logística reversa dos equipamentos eletroeletrônicos. E a ABINE, para auxiliar as empresas a cumprir essa obrigação, fundou a Green Electron, que é uma outra associação sem fins lucrativos com o objetivo específico de implementar a logística reversa de eletroeletrônicos. A gente concluiu a assinatura desse acordo setorial no ano passado. Esse acordo, então, tornou-se um decreto para ter, então, até um poder maior de cobrança e de efetividade. Agora, foi no início desse ano, esse decreto foi publicado. E esse ano ainda foi um ano de estruturação, onde a gente está realmente conversando com os estados, adequando aí legislações, formas de operar, forma de coletar e transportar os eletroeletrônicos, para permitir que isso seja recuperado. Porque esse também é um grande entrave que a gente tem hoje. A interpretação diferente entre estados de como se tratar um eletrônico descartado, por exemplo. Eu imagino que não seja apenas o nosso setor que tenha isso, então outros também devem ter, mas aí puxando um gancho com o estudo da Marília e essa questão de transições também, esse acho que é um ponto muito importante, a gente ter essa clareza e essa padronização de normas e regras que facilitem as empresas a recuperar esses resíduos e tratar eles como recursos. Porque quanto mais difícil, mais burocrático e mais diversas as legislações forem, mais caro vai ficar todo o sistema e mais inviável, consequentemente, para que esses sejam, então, recuperados. E, de fato, a gente começou, então, um projeto piloto no estado de São Paulo, que agora já está, nem dá para chamar de piloto mais, é um projeto bem grande de coleta de eletroeletrônicos. Estamos expandindo ele para outros estados, já começou Rio de Janeiro, e Distrito Federal também, e até o final desse ano, provavelmente mais uns 4 estados, a gente também vai estar expandindo essa malha com pontos de entrega voluntária para as pessoas que possam descartar os eletrônicos que tenham em casa. E muito provavelmente já no próximo ano, em Manaus, a gente também deva ter aí já alguns pontos pela representatividade, pelo polo que é. E a logística reversa, a rastreabilidade na logística reversa, de fato, é um ponto crucial. Para o nosso setor, que os eletroeletrônicos ainda são vistos como algo que pode ter valor, então gera-se aí uma mística que as pessoas ficam interessadas em pegar esses resíduos e vender por qualquer valor, ou criar uma empresa de reciclagem, vamos colocar assim, para tentar recuperar o que tem lá dentro. Só que o que acontece é que as pessoas não têm toda a informação sobre como, de fato, fazer a recuperação desses metais de uma forma correta, a reciclagem de uma forma adequada. E esse é o grande problema, esse é o grande risco de uma logística reversa, uma reciclagem, vamos colocar assim, mal feita. Então, a Green Electron, ela tem o compromisso de rastrear toda a cadeia, desde a coleta até o final da reciclagem do último componente que faz parte daquele eletrônico, para a gente garantir que realmente aquilo foi reinserido em alguma cadeia produtiva. Porque não basta as empresas aí pegarem os eletroeletrônicos, retirar alguma parte de peça que tem o valor, vender no mercado, mas o que acontece com o restante, né? Com plásticos, às vezes, que tem um custo maior para destinação, ou outros componentes ali que também têm um custo negativo para destinação. Então, isso não pode ser chamado de logística reversa, não pode ser chamado de economia circular. De fato, a gente tem que ter toda essa cadeia fechada para comprovar de onde foi a entrada e para onde foi a saída de cada um desses materiais. Então, colocaria essa aí como uma parte principal. Muito bom, Henrique. Muito bom. A gente falou aqui no início sobre a relação homem-natureza, e eu queria perguntar também aí para o Marcelo, né, se a floresta amazônica ela é capaz de promover esse aprendizado entre esses dois atores. Eu acredito que sim, porque a gente tem alguns exemplos de sucesso, alguns cases de sucesso nesse sentido. Logicamente que a gente pode dividir na Amazônia praticamente 2 grandes grupos, né? O grupo de colonizadores que chegam aí no período da década de 70, que vem com essa visão de desenvolvimento de não uso da floresta. E você tem as comunidades tradicionais, obviamente, que têm uma visão de uso da floresta. Um dos cases de sucesso é o projeto RECA, que é na Ponta da Abunã, em Rondônia, que a Natura tem uma relação comercial de muitos anos, que é justamente a junção desses 2 públicos, agricultores que chegam colonizando, que têm um insucesso na agricultura convencional e outros
meios aí de produção e que observam, basicamente, as comunidades tradicionais, os meios de produção, implementam sistemas agroflorestais e são um caso de sucesso há quase 30 anos, com dificuldades, logicamente, mas que se mantém isso daí. Então, uma relação de homem e natureza e de aprendizado homem-natureza. A gente tem que considerar que muitas das pessoas que chegam à Amazônia, apesar do tamanho, de todo o potencial que essa floresta oferece, não conhecem as 5.000 potenciais espécies que tem na Amazônia. Vai conhecer pouquíssimas e muitas delas aquelas que foram utilizadas ao longo do processo histórico para a própria sustentabilidade econômica deles. No caso, algumas espécies madeireiras que eles usufruíram para a venda para consolidar as propriedades rurais. Então, essa relação homem-natureza, ele é um processo de aprendizado na base e também nos outros elos da cadeia produtiva, inclusive no caso da implementação de plantas industriais. E quando eu falo desse aprendizado homem-natureza já em outro elo que não é a base, junto com os agricultores, com os extrativistas, é o próprio conhecer essa floresta. É muito complicado, eu acredito, eu não sou economista, sou biólogo, né? Mas eu acredito que é muito complicado para a indústria ter uma perspectiva de implementar uma planta industrial em determinado lugar sem conhecer qual é o potencial de produção de fato, sem ter essa segurança de fato que vai haver uma produção para alimentar aquela indústria, né, para abastecer aquela indústria com matéria-prima, e de fato ela vai conseguir ter sustentabilidade financeira. A gente tem diversos empreendimentos fracassados na Amazônia porque não fizeram, na verdade, não observaram não tiveram essa visão sistêmica, como eu falei no começo. Nesse estudo que a gente fez em 2015, foi bem interessante, porque os dados oficiais dizia que Rondônia tinha uma produção, os dados do IBGE oficiais, né? A produção de castanha em Rondônia era 1.000 toneladas. Apenas uma planta industrial de 4 que a gente avaliou tinha essa produção de 1.000 toneladas. Ela conseguia processar 1.000 toneladas. Então, assim, os dados, é muito difícil trabalhar quando você tem dados incertos. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conhecer a relação homem-natureza. Com quem que a gente vai conhecer? Com as comunidades. A gente tem que ir nas comunidades e conversar com elas. Não adianta a gente ficar olhando para a Amazônia. Lógico, é importante olhar para a Amazônia como um nível macro, obviamente, mas precisa sentar com as comunidades, ouvi-las e saber qual é o conhecimento que está incorporado ao longo de todo um processo centenário de uso da floresta. Então, assim, essa relação ela precisa ser construída também, não só olhando lá a relação, chegar, olhar, conhecer, mas também transpor a outros espaços. Muito bom, Marcelo. Muito bom, Marcelo. Assim como a gente falou no início que os recursos naturais são escassos, o tempo aqui também está bastante escasso, eu preciso já encaminhar aí para o final. E já queria ficar com você, né, para as considerações finais. 30 segundinhos, Marcelo, por favor. Bom, agradeço a participação e dizer a todos que a gente está à disposição aqui em Rondônia para contribuir, para ampliar esse diálogo. As nossas portas estão abertas tanto em Porto Velho quanto em Rolim de Moura para trabalhar essa questão da economia circular. Então, somos gratos pela participação e, logicamente, abertos a complementações. Muito obrigado, Marcelo. João, por favor. Bom, só agradecer, um debate excelente, conheci o Henrique, não conhecia, o Marcelo também, bem lembrado, Marcelo, o RECA é um ótimo exemplo, né? Eu poderia ter citado, sim. A Marília eu conhecia há um tempo atrás, eu acho que eu fui fazer uma apresentação na Unicuritiba e conheci a Marília há um tempo atrás. Também a Denise, eu já nos encontramos no PPA, um prazer te ver aqui. Só agradecer por essa oportunidade, trocar essa ideia com vocês e estamos à disposição, Davi. Obrigado pela oportunidade e pela qualidade do evento. Ok, nós que agradecemos, João. Muito importante a sua participação também. Henrique, por favor. Davi, também agradecer o convite, a parceria da CENIG, como sempre, né? E agradecer também aos demais colegas. Só foi um prazer aí participar desse evento com vocês. E só deixar também aquele comentário, Davi, que a gente está participando, né? O Brasil está participando da elaboração de uma norma ISO e ABNT sobre economia circular, puxada e coordenada principalmente aí por você. Então,
a CNI continua sendo para nós aqui o grande farol aí, o grande coordenador desses trabalhos e a referência em economia circular. Agradecer mais uma vez a parceria de vocês de sempre e a gente fica à disposição para outras oportunidades. Um abraço. Ok, nós que agradecemos, Henrique, vamos juntos. Marília, por favor. Também agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês aí, conheci gente nova, enfim, fica aí o interesse em aprofundarmos trocas posteriormente. Eu gostaria só de deixar uma palavra que economia circular é algo apaixonante, e é uma causa nobre, né? É uma oportunidade em que a gente tem de reposicionar a nossa economia, de descarbonizar a nossa economia, de proteger o ambiente, de proteger o clima, enfim, de reforçar a nossa competitividade, de criar prosperidade, né, para todos os elos dessa cadeia de valor que a gente consegue enxergar. Okay. E que não consegue também. Então, fica aqui a nossa disposição de seguir juntos aí nessa temática que é tão importante para o futuro. Ok, muito obrigado, Marília. Denise, considerações finais, por favor. Sem áudio, Denise. Muito obrigada, Davi. É muito bom assim, conhecer aqui, acho que estar num painel desse, numa conversa, receber um convite e ver que existem já hoje tantas alternativas que são possíveis e saber que em rede a gente consegue cada vez mais escalar. É um orgulho para a Natura, acho que está aqui dividindo essas possibilidades e pensar que economia circular, é verdade, Marília, é apaixonante e de verdade ela é uma melhor alternativa à economia que está posta hoje, inclusive, não só para a gente como empresa, mas para a gente como pessoas, e ela é uma melhor alternativa, inclusive, para a gente como país e para a gente como sistema. Tá? Então, acho que trabalhar em rede e ver a CNI cada vez mais trabalhando esse tema e propondo esse tema como o nosso modelo de economia, dá muito orgulho de estar não só aqui hoje, como vendo isso acontecer. Muito obrigada. Ok. A gente que agradece. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado a todos. Fiquem com a gente e a gente dá continuidade aí ao evento Amazônia Mais 21. Bom dia a todos.